E aí, galera, beleza? Bom, eu sou a Ticiane, sou publicitária por formação. Minha última função exercida no mercado de trabalho, na verdade, foi no setor público. Trabalhei, né, numa empresa pública. E aí, atualmente, né, a minha função é mãe. Sou mãe do Benjamin, de 2 anos, e mãe da Maria Luísa, de 6 meses. Meu objetivo hoje com esse vídeo é refletir um pouco aqui com vocês sobre o retorno ou não ao mercado de trabalho depois da maternidade. Uma amiga me fez essa pergunta recentemente, né? Uma amiga que tem um bebê mais novo, né? Seu primeiro bebê ainda, e ela falou assim: Nossa, Tice, fica aquela dúvida, né? Se a gente deve retornar ou não, se vai colocar o bebê na creche ou vai deixar o bebê com alguém, como é que a gente toca isso, né? E ela me perguntou a minha opinião a respeito. Essa não é uma pergunta fácil de se responder, né? Mas a gente, né, refletindo, talvez a gente chegue aqui numa resposta. E é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, um pouquinho da minha experiência e é aquilo que eu acho, né? É o seguinte: quando eu fiquei grávida do meu primeiro bebê, né, aquela ansiedade para sair de licença maternidade e tudo mais, deixei o trabalho todo redondinho, finalizei, falei, bom, vou curtir meu finalzinho de gravidez, né? Eu consegui sair um pouquinho antes, tem muitas mães que não conseguem, trabalham lá até os últimos dias, né? Até o finalmente mesmo da gravidez. E aí, mas eu consegui sair um pouquinho antes, né? Saí uma semaninha antes, fiquei arrumando as coisas, me organizei. E aí, depois que o bebê nasce, gente, assim, as mães, né, vão me entender aqui, a gente fica assim, nossa, é um universo totalmente novo. É algo que você realmente se entrega, assim, é uma doação muito intensa. Aquele ser humaninho que você nutre um amor, assim, absurdo, precisando dos seus cuidados 24 horas. É realmente uma entrega, é uma doação. Acho que foi o trabalho mais difícil que eu já fiz na minha vida, né? É o trabalho de mãe. E aí, vem assim mil coisas na sua cabeça, né? Eu comecei a pensar em não retornar ao trabalho quando ele tinha assim uns 3 meses, eu acho. Porque aí já começou a me dar aquela angústia, né? De, nossa, ele é tão pequenininho, ele precisa de mim, ele mama no peito, olha, ele só acalma no meu colo, ele só fica comigo. E aí, como é que vai ser quando ele tiver 6 meses? Eu vou ter que voltar a trabalhar. Ai, não, mas aí já tem mais um mês de férias. E aí você já fica pensando, e se eu puxar isso, se eu fizer aquilo e vou deixar com não sei quem, porque para não deixar na creche, mas ele não tá acostumado. E assim, a cabeça da mãe não para. A gente realmente fica muito preocupada com essa volta, pelo menos para mim, a maior preocupação era deixar ele, né? Aí eu pensei assim, ah não, mas com 6 meses vai tudo melhorar, mas aquela angústia, ela me acompanhou durante muito tempo, né? Aí chegaram os 6 meses do Benjamin e eu já fiquei nervosa, pensando, nossa, mas agora tem a introdução alimentar, e aí eu não sei como é que eles vão tocar a introdução alimentar na creche. No meu caso, eu teria que deixar com a creche, não teria ninguém pra ficar com ele. E aí eu tô falando assim, teria, porque não ficou, porque o Benjamin, ele nasceu em novembro, pandemia estourou aí em meados de março. Então, né, o retorno ao trabalho presencialmente não aconteceu. O que aconteceu no meu caso foi assim: eu voltei ao trabalho depois de 7 meses, né? Tirei os 6 meses de licença maternidade, consegui mais 30 dias de férias. E aí eu voltei ao trabalho remotamente, né? Tava trabalhando de casa, a minha mãe ficou alguns dias comigo para eu me ajustar lá, ajustar minha rotina. E aí então eu tinha que trabalhar, tinha que cuidar do bebê pequeno. Gente, esse é um desafio assim à parte, ainda espero fazer um vídeo disso, né, comentando como é que é, né, a rotina, essa coisa de ser mãe e trabalhar de casa, porque é realmente desafiante. E aí eu fiz esse trabalho remoto por um tempo. E aí, no meu caso especificamente, né? O meu marido teve uma proposta de trabalho fora do país. Nós viemos para o Canadá, né? É aqui que a gente mora hoje, desde do finalzinho de janeiro de 2021. Então, eu não, acabou que eu não retornei ao trabalho, né? O meu trabalho, ele foi retomando, acho que recentemente, as atividades presenciais. Eu deveria estar retomando meu trabalho agora, né? Mas no fim das contas, eu
né, acabei viajando, saindo do país. Então eu sou um caso de mãe que não retornou ao mercado de trabalho depois da maternidade. Eu aqui, nesse meio tempo, engravidei de novo. Agora minha pequena fez 6 meses. Aqui eu ainda não consegui trabalhar. Tem uma série de outras questões aí que eu posso trazer para vocês numa outra conversa, num outro bate-papo. Então eu tô aqui em casa, né, cuidando das duas crianças, e então eu sou a mãe que não retornou para o mercado de trabalho. É claro que eu tô aqui colocando essa questão de retornar ou não, e eu sei que tem muitas mulheres que não têm essa opção, simplesmente não conseguem, né, ter a opção de não voltar. E elas precisam voltar, elas precisam trazer essa renda para casa, né? Elas precisam, né, enfim, desse dinheiro, desse emprego. E aí eu tô falando aqui com quem realmente pesou, né? Às vezes o marido tem um trabalho bacana, tem um trabalho, né, confortável, e aí daria para dar uma apertada ali no orçamento e para a mãe ficar um tempo em casa com essa criança até ela se sentir segura em voltar ao mercado de trabalho. É essa questão que eu tô colocando aqui. Então, assim, o que eu tenho pra dizer como experiência de mãe que não voltou, né? Meu filho já fez 2 anos, então faz pelo menos 2 anos que eu não trabalho presencialmente e eu trabalhei remotamente por muito pouco tempo, assim, na verdade. Então, assim, gente, é incrível acompanhar o desenvolvimento deles. É assim, não tem preço, né? É muito gostoso. Você tá presente ali como eles dizem, no primeiro passinho. Você tá presente na primeira palavra, na primeira comida, acompanhar a introdução alimentar, saber que teu filho tá sendo bem cuidado, que você tá ali com o teu colo pra acalentar o que for necessário. Só que uma hora, né? A conta vem, digamos assim, sabe? Uma hora acho que a carreira chama. Uma hora você sente falta de outros papéis. Pelo menos eu estou sentindo nesse momento, né? Faz um tempo já, mas é assim, você gostaria de desenvolver muitos projetos, você tá assim, a mil, a mãe, a mulher, né, que tem um bebê, que depois que ela passa por toda a experiência da maternidade, eu acho que a gente adquire uma maturidade incrível. As empresas deviam muito saber disso, mas nem todas, né, percebem isso, mas isso também é um papo para outro dia. Mas enfim, a gente tem muita vontade de produzir, a gente tem uma força de vontade, a gente tem milhares de ideias, milhares de projetos que a gente quer tirar do papel, que a gente quer ir lá e fazer acontecer. A gente quer colocar uma roupa legal, a gente quer sair de casa, ter o contato com o cliente, tocar uma reunião, atender um cliente, sabe? Enfim, colocar um projeto em prática, participar, né, de uma dinâmica, enfim, é isso. Ter contato com os colegas de trabalho, sabe? Conversar com outras mães que voltaram, a gente sente falta desses outros papéis. Essa é a real. Eu aqui, depois de muito tempo, né, em casa, eu sinto de ser a Ticiane mãe, de ser não só a Ticiane mãe, mas de ser a Ticiane profissional, de ser a Ticiane amiga de trabalho, né, ali a pessoa que atende o cliente, sabe? Então eu sinto falta desses outros papéis. Eu sinto falta de uma coisa diferente na minha rotina do que aquela de estar lá assim, trocando fralda, dando comida, cuidando, acalentando, né, o choro e tudo mais. Assim, é muito gostoso. Obviamente é desgastante, né? Chega a ser enlouquecedor alguns dias. Mas chega uma hora que você fala, meu, eu quero cuidar de mim também, a minha carreira tá lá. Eu acho que as duas decisões, elas são penosas, assim, né? Tem ônus e bônus, né? Eu acho que você tomar essa decisão de não retornar imediatamente ao mercado de trabalho, de dar um tempo ali com teu filho, ela é uma decisão muito difícil, né? A mãe, ela já tá vivendo um luto, né? De que é a vida de antes de ela ter o filho, né? Que é a vida dela sozinha, né? Aí você já tá vivendo esse luto de tá encarando essa maternidade, né? De tá deixando a sua vida de antes para trás, aquela vida solteira, né? Digamos assim. Eu brinco que é mãe, quem não tem filho é solteiro. Então você tá deixando essa vida pra lá, né? E aí quando você fala um não pra tua carreira também, quando você deixa ela lá em stand-by, eu acho que isso também é um luto, sabe? Também é uma decisão muito difícil para se tomar. Então, não é fácil,
né? E também, se você decidir voltar, aí fica aquele monte de caraminhola na cabeça, que você podia estar lá com o teu filho, que você podia estar acompanhando, e parece, né, que é pouco tempo que você tem ali com ele, então é muito difícil também, mas eu acho que é isso, uma hora a carreira chama, sabe? E você fala, pô, eu quero pensar um pouco mais em mim, quero voltar a pensar em mim. Acho que uma hora você vai querer, você vai sentir falta caso você tome essa decisão de querer ficar em casa com o seu filho, sabe? Se você tem uma carreira brilhante, se você tá indo super bem no trabalho, acho que tem que pensar bem, né? Porque a gente tá ali naquele universo imersa e aí quem tá dentro do furacão normalmente tem uma visão diferente. Você realmente pensa que, meu Deus, eu não posso deixar essa criança, né? Mas quem tá olhando de fora, né? Quem tá aqui olhando depois de um tempo, né? Posso afirmar que você precisa desse papel para você se sentir bem, para você estar bem com teu filho, sabe? Para você voltar aos poucos, né? A retomar, né? Um pouco de si, assim, sabe? De melhorar essa doação, de pensar um pouco mais você, de voltar esse olhar para dentro, né? Então, acho que é isso. Eu tenho algumas amigas que retornaram ao trabalho depois de um tempo. Elas ficaram. Tem N motivos aí, né? Algumas foram demitidas, por exemplo, logo que voltaram da licença maternidade. Então não foi exatamente por opção, né? Então, mas todas elas que ficaram um tempo longe do mercado de trabalho, quando elas retornam, elas falam: olha, é muito difícil deixar o bebê, né? Seja na escolinha, com alguém, com a avó, enfim, com a tia. Mas é muito gostoso, assim, é uma satisfação muito grande estar voltando à ativa, colocar a mão na massa de novo, sabe? Eu percebo, assim, uma energia diferente nessas mulheres, né? Então, acho que a gente tem sempre que parar e pensar, sabe? E tentar equilibrar, ponderar ali o que vai ser melhor nesse momento. Vou dar um tempo, vou pedir para sair do trabalho, depois vou voltar a procurar emprego. Pode ser que você tenha dificuldade de conseguir um novo emprego, né? Pode ser, a gente também vai falar disso no outro bate-papo. Tem algumas empresas que, infelizmente, elas evitam contratar a mãe de bebê, né? Porque quando a criança é muito pequena, não sei se de maior também, mas das minhas amigas que têm filho pequeno, algumas encontraram dificuldades para voltar ao mercado de trabalho. Então, tem algumas situações aí que a gente tem que colocar na balança, né? O que eu acho aqui para concluir, né? É que nada é imutável, né? Não é porque você tomou uma decisão agora que você não pode mudar de ideia depois. Então, acho que não é assim, ai meu Deus, decidi ficar em casa com meu filho, eu vou ter que ficar aqui até ele completar X anos. Não, não é assim, né? Eu decidi ficar em casa e eu vou ficar até quando eu achar que tá bom. Eu acho que a gente tem que se respeitar, respeitar o bebê, respeitar o nosso tempo, se ouvir, confiar naquilo que a gente está sentindo nesse momento, né? O Benjamin, quando eu fiquei preocupada pela creche, ele tinha alergia à proteína do leite. Então eu tinha muito medo dessa questão da alimentação, como é que ela ia ser tocada, se ele ia comer alguma coisa de algum amiguinho e aí isso ia fazer mal para ele porque ele tinha alergia. Então assim, vem coisa na cabeça da gente, né? E eu fiquei feliz que eu não necessariamente tomei uma decisão, né? Mas que ele não foi pra creche naquele momento. Enfim, eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo o tempo com o nosso bebê. Seja esse tempo só a licença maternidade e talvez mais as férias, ou talvez esse tempo seja realmente estendido, você tenha decidido estender esse tempo, né? Mas eu acho que a sacada aqui é assim, aproveitar o máximo possível com o bebê e atender o chamado lá da tua carreira, da tua profissão, quando ele vier. Quando você começar a sentir que tá na hora de olhar um pouquinho mais pra você, que tá fazendo falta, e você vai saber do que eu tô falando se você decidiu ficar em casa, né? E aí é isso, é se ouvir, é se respeitar, né? Acho que essa é a reflexão que eu queria passar aqui pra vocês. Realmente ponderar, pensar no que é melhor, né? Nos próximos passos, senta com o teu parceiro, né? Pensa no orçamento, que eu sei que tem tudo isso envolvido. Senta com a família, com a tua rede de apoio, vê como é que você vai fazer para deixar essa criança de uma forma que te deixe mais confortável, né? Pensa lá, olha, eu alcancei uma posição bacana na empresa, será que eu vou mesmo, né, deixar isso tudo para trás? Ou não, depois da maternidade, agora eu decidi que eu quero
né, empreender. Então, assim, muita coisa pode mudar nessa cabeça de mãe. E é isso. Acho que é basicamente essa reflexão de hoje. A gente vai conversar mais sobre esse assunto aí, sobre os desdobramentos desse assunto, mas por hoje é só. Agradeço, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até mais.